Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre racionalização de denominadores. Então, para a gente poder começar a entender esse assunto, vamos primeiro nos perguntar o que significa racionalizar? Racionalizar nada mais é do que você tornar racional. Então, vamos lá. Racionalizar significa dizer que eu vou tornar um número irracional em um número racional. E desse modo, racionalizar o denominador de uma fração significa o quê? Eu tenho uma fração que ela tem no seu denominador geralmente uma raiz não exata, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, ou uma soma, subtração, uma operaçãozinha com essas raízes, e eu quero transformar essa minha fração, esse meu denominador, em um número racional, em um número que tem uma raiz exata, ou um número inteiro, ou um número natural qualquer. O importante, nesse momento, é a gente notar o seguinte: nenhuma fração está escrita de forma errada se nós deixarmos uma raiz no denominador. O que acaba acontecendo é que nós vamos ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar com essas frações. Então, para poder fazer, por exemplo, uma soma de frações envolvendo uma raiz no denominador, nós vamos ter que fazer MMC com essa raiz e o processo fica um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais difícil. Então, para nós entendermos as principais racionalizações que existem, eu quero, primeiramente, começar pela raiz quadrada, a mais simplesinha, a mais fácil. Então, quando eu tenho uma fração do tipo 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, como é que eu vou racionalizar essa expressão? Então, primeira coisinha importante. Se você começar a buscar aí na sua memória as propriedades de raízes, você com certeza irá se recordar que quando eu pego uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz de 3 aqui nesse caso. Então, e multiplico por ela mesma, ou seja, multiplico por raiz de 3. Isso aqui, como é uma multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, eu posso manter o índice, raiz quadrada, e multiplicar lá dentro. 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E eu sei que a raiz de 9 vale 3. Ou seja, se eu pego uma raiz e multiplico por ela mesma, eu tenho certeza que vai dar lá o número de dentro. Isso acontece com qualquer outra raiz quadrada. Quando eu tenho uma fração com uma raiz quadrada no denominador, como a fração ali do nosso exemplo, eu vou simplesmente multiplicar o denominador dessa fração pela raiz de 3. Ah, mas e aí? Bom, e aí, uma coisa importante é que se eu quero encontrar uma fração equivalente, se eu multipliquei o denominador por um número, eu sou obrigado a multiplicar o numerador por esse mesmo número. E aí teremos que 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz quadrada de 3, e a raiz de 3 vezes a raiz de 3, como a gente acabou de conversar, olha aqui, ó, vai ser igual a 3. Ou seja, sempre que eu tenho uma fração que possui uma raiz quadrada no denominador, eu vou multiplicar numerador e denominador por essa raiz quadrada e eu sei que eu vou racionalizar este denominador. Ou seja, eu sei que eu vou tirar a raiz que está no denominador. Entenderam? Vamos para a próxima racionalização, que são as outras raízes, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, todas elas nós vamos fazer o mesmo esqueminha. Então, vamos usar uma de exemplo. Então, segundo exemplo, vamos colocar agora, por exemplo, o número 2 dividido pela raiz sétima de 3 elevado à quinta, por exemplo. Então, agora, ó, raiz sétima de 3 à quinta. Bom, e agora, o que eu faço? Repara que não adianta multiplicar todo mundo pela raiz sétima de 3 à quinta. Por quê? Porque 3 à quinta vezes 3 à quinta conserva a base que é 3 e soma os expoentes. 5 mais 5, 10. Eu vou ter raiz sétima de 3 à décima que não me ajuda em nada. Mas olha só, se nós pararmos para pensar um pouquinho, buscando aí na nossa memória as propriedades de raízes
E também as propriedades de potência, você vai conseguir se lembrar que se eu tenho a raiz sétima de 3 à quinta e eu multiplicar isso aqui pela raiz sétima de 3 ao quadrado, como as duas raízes têm o mesmo índice, eu vou copiar a raiz e multiplicar lá dentro. E 3 à quinta vezes 3 ao quadrado conserva a base que é 3 e somos expoentes. 5 mais 2 vai dar 7. Ou seja, raiz sétima de 3 à sétima vai simplificar a raiz aqui com expoente e vai sobrar o número 3. Ou seja, para poder racionalizar a nossa fração original, 2 sobre a raiz sétima de 3 elevado à quinta, eu vou multiplicar todo mundo por, olha só, raiz sétima. Então, é o mesmo índice. A base é 3, é a mesma coisa. E aqui, ó, o expoente é 5. Do 5 para o 7, faltam 2. Então, 3 elevado ao quadrado. Enxergou? Desse modo, ó, 2 vezes raiz sétima de 3 ao quadrado é só copiar. 2, raiz sétima, 3 ao quadrado vale 9. E no denominador, raiz sétima de 3 à quinta vezes raiz sétima de 3 elevado ao quadrado vai dar raiz sétima de 3 elevado a 5 mais 2, que é 7. Como nós acabamos de conversar, ó, ele vai simplificar e vai sobrar o número 3. Tudo bem? Tá tranquilo? Sim? Tá fácil, né? Terceiro tipo de racionalização é aquela racionalização que nós vamos ter uma soma ou uma subtração de raízes quadradas no denominador, que é algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho aqui 5 dividido pela raiz quadrada de 3 menos 1. Então, nossa, agora é mais complicado. Repara o seguinte, se nós simplesmente multiplicarmos isso aí por raiz de 3, no denominador eu teria que fazer distributiva. Então, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 até vai cancelar, mas a raiz de 3 também teria que multiplicar pelo 1. E aí, voltou até a raiz. E aí, eu tenho que parar, pensar, usar um pouquinho mais aí da minha memória. E aí, lembrei. Eu lembro que toda vez que eu tenho uma subtração de dois termos multiplicado pela soma desses mesmos dois termos, isso aqui é um produto notável. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, toda vez que nós temos uma soma ou uma subtração de raízes quadradas no denominador da minha fração, eu vou me lembrar desse produto notável para a gente fazer a racionalização. E desse modo, ó, a minha fração ele era 5 sobre a raiz de 3 menos 1. Eu vou multiplicar, ó, A menos B. Então, eu vou multiplicar pelo A, que é o primeiro número, a raiz de 3, mais o B, que é o segundo número, que é 1. Então, se eu multiplico embaixo, eu também sou obrigado a multiplicar em cima. Então, raiz de 3 mais 1 em cima, raiz de 3 mais 1 embaixo. E aí, ó, 5 vezes raiz de 3 mais 1, eu acho mais interessante nesse momento nem fazer a distributiva. Deixa só marcado 5, raiz de 3 mais 1. E embaixo, ó, produtos notáveis. O quadrado do primeiro, raiz de 3 elevado ao quadrado é 3. Menos, sempre vai ser sinal de menos aqui no meio, o quadrado do segundo. 1 ao quadrado vale 1. E aí, ó, agora sim. Eu posso aqui fazer a distributiva, 5 vezes raiz de 3 é ele mesmo, 5 vezes 1 vai dar 5, e no denominador, 3 menos 1, ele é 4. Tudo bem? Tranquilos? Até aqui, você faz praticamente todos os exercícios, mas eu quero propor algo para você pensar um pouquinho. Então, quarta racionalização que eu quero conversar com vocês. E se nós tivéssemos uma soma, não com raiz quadrada, mas com raiz cúbica? Algo do tipo 1 dividido pela raiz cúbica de 2 mais 1. E agora? No último tópico, nós vimos que lembrar de produtos notáveis vai me ajudar bastante. Será que aqui também? Com certeza.
se você buscar um pouquinho aí na sua memória, você vai se lembrar desse produto notável. A mais B multiplicado por A ao quadrado menos A vezes B mais B elevado ao quadrado. Lembra dele? Ah, verdade. Isso aqui vai dar o cubo do primeiro mais o cubo do segundo termo. Não é verdade? O outro produto notável, que é o parzinho desse, só para a gente lembrar, ó, é o A menos B, que multiplica A ao quadrado mais A vezes B mais B ao quadrado. E lembra quanto dava esse? Isso aí. A elevado ao cubo menos B elevado ao cubo. Então, ó, vamos lembrar deles, ó. O sinal do meio é sempre o contrário do sinal do meio, ó. Sinal do meio é o contrário do sinal do meio. Segunda coisa importante, ó, lembra bastante o trinômio quadrado perfeito, mas não tem duas vezes o primeiro pelo segundo. É só o primeiro vezes o segundo. E o sinal aqui da nossa resposta, ó, ele sempre vai ser o sinal dos nossos primeiros parênteses, né? O A mais B, A ao cubo mais B ao cubo. A menos B, A ao cubo menos B ao cubo. Então, por que eu tenho que me lembrar desse produto notável para poder fazer a racionalização? Porque agora, que é uma raiz cúbica, eu quero elevar a terceira potência. Então, ó, se nós fizermos a comparação, aqui, ó, o A é a raiz cúbica de 2, o B é o 1. Então, eu vou pegar, eu já tenho o A mais B, eu vou multiplicar por essa expressão, em cima e embaixo. Então, vamos lá. A minha fração era 1 sobre a raiz cúbica de 2 mais 1. Então, A mais B, eu vou multiplicar por A ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, menos A vezes B. Então, menos raiz cúbica de 2 vezes 1, mais B ao quadrado. Então, mais o 1 elevado ao quadrado. Se eu multipliquei a parte de baixo por isso, eu também vou multiplicar a parte de cima. Eu também vou multiplicar o numerador pela mesma expressão. E desse modo, ó, aqui em cima, 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Então, copia raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4, menos raiz cúbica de 2 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, e 1 ao quadrado vai ser igual a 1. No denominador, eu vou aplicar o produto notável. Vai ser o cubo do primeiro, então, a raiz cúbica de 2 elevado à terceira potência vai ser igual a 2, mais o cubo do segundo. 1 elevado ao cubo é igual a 1. Desse modo, ó, nós terminamos essa racionalização. Copia lá o numerador, raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 2, mais 1 sobre 2 mais 1, que é 3. Tudo bem? Então, toda a racionalização, principalmente quando nós temos somas e subtrações no denominador, vai envolver algum produto notável. Pensar nisso te ajuda a não ficar decorando muitas formulazinhas e tornando a resolução mais complexa ainda. Tudo bem? Por hoje é isso. Agora é só praticar bastante para você não esquecer de nada. Um abraço a todos e até a próxima.